Fala, meu povo! Estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E o salto hoje está uma explosão de saltos, porque eu recebo a minha grande amiga que faz um trabalho lindo, já fazia no Brasil, ela é dona da agência A Mais, é uma agência de comunicação, e ela tem um programa que chama Programa Salto Alto, onde ela ajuda mulheres como eu, como você, a se tornar uma líder de verdade. Bem-vinda, minha amiga Tati Marzullo. Ai, que honra de que salto honra pra minha, salto para salto. Seja bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, Cléo. Uma honra estar aqui com vocês, uma honra ter sido convidada por você para participar desse podcast de tanto valor, né? Tanto valor e que a gente possa dar mais acesso de informação para essa mulherada. Com certeza. Que assim como nós, resolveu deixar a nossa terra e se aventurar e fazer história em outras fronteiras, digamos assim. É verdade, é verdade. E a primeira pergunta para você é, meu amor, você tinha um sonho americano? Cléo, eu não tinha um sonho americano. Então eu vim parar aqui por causa do meu marido. Porque assim, a verdade é que a gente tem uma história com os Estados Unidos. Eu sou casada há 14 anos. E desde que eu me casei com o Leandro, a gente vinha pra cá, pros Estados Unidos, passar férias. Eu vim grávida, eu vim com a minha filha, com Ana, minha primeira filha. Eu tenho duas filhinhas, né? A Maria Clara, de 12, e a Laura, de 5. Então, assim, todo ano a gente vinha para os Estados Unidos pra gente passar férias, principalmente para Orlando, né? Ficávamos um mês, nossas férias eram lá. E aí, o Leandro já tinha o sonho de vir morar nos Estados Unidos, empreender aqui nos Estados Unidos. E aí veio a pandemia, 2020. E aí, a nossa empresa é uma empresa de comunicação, né? 18 anos aí de história no Brasil. E nós crescemos muito na pandemia. E na pandemia, nossa equipe ficou todo mundo em casa, a gente também gerenciando à distância. E aí o Leandro falou, olha, tá na hora da gente dar esse salto, tá na hora da gente expandir para os Estados Unidos, da gente ir morar lá, porque dá pra gente gerenciar a empresa à distância. Com certeza. E aí nós demos entrada no nosso visto em 2020, no visto de residente permanente, o EB2NW, para empresários, para empreendedores. E o nosso visto foi aprovado 2 anos depois. Que bacana, até que foi rápido, gente. Foi rápido, né? Porque a gente tirou pelo Brasil. Aqui eu acho que o processo às vezes é um pouco mais lento. Mais demorado. Exatamente. Então a gente tirou, em 2 anos ele foi aprovado, e aí a gente veio pra cá, estudou bastante o mercado, ouvimos muito as pessoas. E aí decidimos dar esse salto. Quando foi aprovado, a gente entendeu que era a vontade de Deus. E vai fazer 2 anos que a gente já mora aqui. A gente mora aqui desde agosto de 2023. E você a sua origem é o quê? É paulista? Não, eu sou carioca. Ah, é verdade, gente. Ela é do Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, a nossa empresa é do Rio de Janeiro, enfim, minhas raízes. Era muito feliz no Brasil, amo o Brasil, tenho uma missão com o nosso país, né? E você faz isso muito bem, né, Tati? Porque você traz as mulheradas do Brasil para fazerem curso, ter oportunidade de fazer, eu falo, de entender as ferramentas que os americanos usam, porque eles são bons líderes. Então, ela traz todo esse acesso para essa mulherada empreendedora do Brasil. E eu fico muito feliz porque eu fiz parte do nosso último programa Salto Alto. Exatamente. Eu fico muito feliz por isso, Cléo, é verdade. Assim, esse é um braço do nosso business, né? Porque a nossa agência é uma agência de comunicação. Eu sou jornalista, minha formação. A gente faz assessoria de imprensa, marketing digital, tudo na área de comunicação. Mas temos esse braço aqui nos Estados Unidos de educação empresarial, que é para trazer lideranças do Brasil, né, mulheres. Tem o programa Salto Alto, a gente também agora já está abrindo mais um focado em homens também, misto, mas assim, temos essa missão com mulheres, que é justamente trazer as melhores práticas para as líderes, né? Porque o americano, a gente tem muito a aprender com o americano, né? Com certeza. Sobre produtividade, sobre processos, sobre saber o valor do seu tempo, visão de futuro, propósito, missão, visão, valores. As empresas aqui têm muito o foco na cultura de serviço, na cultura organizacional. Então, assim, eu creio que assim, é o melhor dessas duas lideranças, do Brasil e dos Estados Unidos. E eu, há 11 anos, eu vim aqui para os Estados Unidos e eu fiz um curso com o Disney Institute. E esse curso, ele nos ajudou a dar um grande salto na nossa empresa. Tudo que foi aprendido ali. E a partir dali começou o desejo de ter uma empresa, de ter um business focado em impulsionar lideranças brasileiras.
trazer essas reflexões, porque assim, o americano, ele é muito bom, assim, em muitas práticas, mas o brasileiro também é. É que eu acho que o americano ele é focado muito em resultado. Exato, né? Então é o melhor dessas duas culturas, assim, dessas duas lideranças, que é o que a gente propõe no programa Salto Alto, porque assim, o brasileiro, ele é muito relacional, ele é muito criativo, ele é resolutivo, e o americano é muito de processos, muito de ter orgulho de quem ele é, orgulho do país, isso nos falta. E muito legal também a projeção de futuro para sua marca, para sua empresa. Como a gente vai estar daqui 5 anos, 10 anos, 30 anos? O americano é muito focado nisso, focado na visão do futuro, no legado. Você vê quando a gente estuda a história da Disney, o legado de Disney, lindo. Mas com sempre focado no futuro, com a inovação. Então, que leva para a família, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente tem no programa Salto Alto, né? E isso é um propósito que mexe, porque assim, o programa Salto Alto, ele dá muito trabalho pra gente, assim, me dá muito trabalho, é um filho, um novo filho, já tínhamos a empresa, né, a Agência Mais, super bem estabelecida, mas assim, é um propósito tão especial, assim, porque fez a diferença na nossa empresa ter estudado com a Disney. O programa Salto Alto, ele não é a Disney. Ele tem a Disney, mas é uma proposta de abrir espaço para a gente refletir sobre isso. É muito bom explicar. Ele não é aquele programa que você vai da Disney, que você fica lá. Não é. Ela insere a Disney dentro do programa Salto Alto. Exato. Nós contratamos a Disney, eles fazem um conteúdo customizado pra gente. A gente tem tradução simultânea, né? Sim. Em toda a imersão, mas a gente não faz só Disney. Tem Disney, tem Full Sail, tem Apple, tem Whole Foods. Tem outras empresas que também são movidas por valores e propósito. E empresas fortes nas suas identidades. E, inclusive, eu fiquei muito maravilhada com a Full Sail, porque eu não conhecia. Eu falava, quero meu filho estudando aqui. Eu quero estudar aqui. E tudo a ver com você, né, Cléo? Super criativa, universidade de inovação, de criatividade, tem tudo a ver com você. E assim, o curso que eles deram pra gente, não existia esse curso. Nós encomendamos, nós customizamos juntos, né? Você ouviu eles falando lá. E assim, justamente para trabalhar as nossas forças, as forças da liderança. E como eles dão essas forças para os alunos, né? Porque você vê que eles fazem o reconhecimento. Eu vi muito isso o tempo todo com os alunos, o reconhecimento. Exato. Isso e é o que a gente quer trabalhar isso também. Nessa liderança Salto Alto, é essa liderança que reconhece as pessoas, que a gente se reconhece, que a gente reconhece a nossa história. Quantas vezes, que é o que você mais trabalha aqui, identidade, quantas vezes a gente não valoriza a nossa história? É verdade, é mais fácil falar do vizinho, da grama do outro que tá mais verde. Não valoriza quem a gente é, exatamente. E é engraçado porque a gente fala assim, eu tenho que ir embora desse país porque eu não dou certo aqui nisso. Mas se você não dá certo no seu país, você também pode não dar certo no outro país, porque tem a ver com você mesmo. Com certeza. A gente fala muito de identidade. Verdade, Cléo. Agora você pode ser bom no seu país, pegar todas as suas ferramentas, todo o seu potencial, ir para um outro país e crescer, se desenvolver e ser melhor ainda. Com certeza, Cléo. E eu vou te dizer uma coisa, quando você tem a sua identidade muito bem firmada, aonde você for, você vai dar certo. É verdade. Quando você sabe quem você é, eu fico assim muito maravilhada, porque muitas pessoas têm muitas crenças em relação ao americano, né? Você conhece muito bem a cultura americana, você é casada com um americano. Muitas crenças em relação a que o americano é frio, porque o americano é... Mas assim, eu vejo assim, o quanto quando eu, Tati, sou eu, quantas portas foram abertas. Sim. Eu sendo eu não me moldando, assim, pra ser igual a alguém. Eu sou a Tati, porque eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Eu sou dessa forma. Eu sou amorosa. Então eu vejo os americanos se soltando, a gente abraçando. Exato. E eles se rendem à nossa identidade, no sentido de eu vou ser eu. E eu vejo que quanto mais a gente sabe quem a gente é, mais portas se abrem. Aí a gente é de abraçar, de dar carinho. Você Exato. A mulher lá, eu já abraço. E é uma americana. Uma americana. E ela tentando, ela viu que eu não estava perfeitamente falando ali, mas ela estava tentando me entender. A gente tem muito essa crença com a língua, mas o americano só quer que você fale. Só. E ele fica feliz de você falar a língua dele. Porque isso também é uma crença que o brasileiro tem. Poxa, eu não falo inglês. E alguns não falam porque, como é que vai pensar? O americano não pensa nisso. Não, criticar quem critica a nossa própria povo. É a nossa própria... Exatamente, o próprio brasileiro critica o brasileiro. Exato. E o americano não. Ele, muito pelo contrário, ele é muito feliz de você estar falando a língua dele. Porque ele só fala o inglês. Ele não fala outras línguas. Não. Então a gente, por falar a língua dele, mesmo que não seja o melhor inglês, só fala quem fala. Então ele quer mais é que você fale, se comunique com ele, ele tá feliz da vida. Ele não tá ali pra ficar julgando você. A gente é que se julga. É verdade. Ô Tati, falando do nosso povo, como foi pra você o começo aqui na América com o nosso povo? Você teve apoio? Como que você acha que eles lidam assim com o seu sucesso?
Então, Cléo, eu vou te ser, assim, bem sincera. Esse então. É porque, assim, a gente veio e desde que a gente teve o nosso visto aprovado e a gente sabia que a gente vinha morar aqui, eu e o Leandro, a gente começou a vir pra cá e ter conversas com brasileiros aqui. Muitos brasileiros. Pra ouvir. Então, a gente ouviu muitas coisas que eram crenças. E que nós decidimos que nós íamos ter a nossa própria experiência. Que a gente não queria chegar aqui com as crenças dos brasileiros. Não é falta de humildade. Vozes, né? Mas tem vozes que vão te limitar. A gente teve pessoas que falaram assim, a pessoa chega aqui e acha que vai fazer a mesma coisa que fazer no Brasil, mas ela não vai fazer. Essa foi uma voz que a gente decidiu eliminar. Não, nós vamos expandir o nosso negócio aqui. Que tenha certeza e clareza de onde você quer chegar. Exatamente, porque a gente decidiu que a gente ia dar certo aqui. Meu marido, ele tem essa frase, a gente tem que decidir que vai dar certo. Exato. Onde a gente for, a gente vai dar certo. Então, a gente decidiu que a gente daria certo. Então, essas não é falta de humildade. É você saber quem você é. Exatamente. E claro, você quer aprender, mas dizer que você não vai fazer a mesma coisa, por que não vou fazer? Mas saber quem você é também te dá essa clareza de não estar em certos lugares. Exatamente. Entende? Então, isso é muito bom. Eu não vejo isso como arrogância ou soberba. Exato, exatamente. Mas as pessoas podem pensar que, né, e não é uma arrogância, é justamente, bom, eu quero ter a minha experiência, eu não vou dizer que não vou fazer. E tanto que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fazia, e a gente ainda ampliou. A gente está ainda fazendo outras coisas que a gente não fazia, a gente tá tendo mais oportunidades. Então, além de fazer o nosso business, a gente está tendo a oportunidade de crescer o nosso business para outras esferas. E ver o quanto vocês são potentes nesse ramo. Sim. Eu falo isso. O brasileiro, ele tem um negócio que parece que você vai... É uma caixinha de surpresa, né? Você vai fazendo uma coisa, vai aparecendo outra, você fala, uau, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sim, exatamente. Agora, a gente tem grandes amigos brasileiros, somos, assim, conhecemos muitas pessoas muito bacanas, mas é claro que tem aquelas pessoas que ficam um pouco desconfortáveis pelo fato de você saber quem você é. E o que traz um pouco de desconforto é você saber quem você é. Porque aí você decide não ouvir determinadas crenças. Você entende que você tem um caminho para trilhar e você tem um alvo que você vai chegar lá. Então, algumas pessoas acabam ficando um pouco desconfortáveis por isso, mas faz parte também, né? Tati, o saber quem você é, ele tem um processo de autoconhecimento que dói. Exatamente. Entendeu? Eu passei por isso. E às vezes você se olhar com verdade é desconfortável. Sim. Porque a gente não fica feliz com algumas coisas que a gente tem. Com toda certeza. Mas quando a gente enxerga isso, a gente se aceita e cuida, né? A gente estava falando agora há pouco sobre transitar entre nossas sombras e nossa luz. A gente tem que dançar entre elas, porque nós somos seres humanos feitos de sombra e luz. Exatamente. Temos as nossas limitações e vamos ter, com toda certeza. Mas você sabe que quando a gente mudou pra cá, assim, nós somos muito... Como você, né? Nós somos muito focados na nossa fé. A nossa fé é o nosso valor principal. Porque a gente acredita que a fé, assim, realmente não é o que eu tô vendo, é o que eu espero que vai acontecer. E assim, e Deus nos trouxe pra cá. Deus nos deu uma autorização pra gente estar aqui. Então a gente sente muito a mão de Deus. E Ele deu num versículo que tá lá em Romanos 12:2, que é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente entende que a gente não vai se conformar e tem uma outra versão que diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Então a gente não vai se colocar nessa caixa, né? Nós não vamos nos amoldar aqui aos americanos. Nós vamos sim respeitar a cultura, é claro, mas nós vamos ser quem a gente é. A gente não vai se conformar de mudar quem nós somos para agradar o mundo. E pegar o melhor dos dois mundos e fazer isso. Do seu jeito. Nós entendemos isso. A gente decidiu olhar para os ganhos, não olhar para as perdas, porque é muito difícil emigrar. E mesmo que a gente se preparou emocionalmente, espiritualmente... Chega aqui, você vive a realidade, é diferente na prática. Não é fácil, é diferente mesmo, como você falou. Não é fácil migrar. Você tem luto de língua, você tem luto de paisagem. Você tá quanto tempo? Vai fazer 2 anos. Nos Estados Unidos. Agosto desse ano faz 2 anos. E como que foi esse processo? Porque você está no processo ainda do luto migratório. Ainda estou no processo, com toda certeza. Eu vou no Brasil, me abasteço e volto. Porque a gente vai muito pro Brasil por causa do nosso negócio, a gente vai muito pra lá e não só por causa do nosso negócio. Nosso negócio é um pretexto, a gente ama estar no Brasil com as pessoas que a gente ama. Porque assim, o que mais a gente sente falta são as pessoas que a gente ama. Isso faz muita falta.
É verdade. Não é assim? Porque a vida é feita de pessoas. Então, assim, aqui a gente está se adaptando porque a gente está tendo amigos muito especiais na nossa vida. Mas, às vezes, a gente vê, assim, o que não é que é ruim, mas é o que é diferente do que a gente vive. É o americano se recolhe cedo, pelo menos em Orlando, né? Porque aqui em Nova York é outro esquema. Eu falo pra você que meu marido, ele não é um americano, né? Ele as mistura, porque ele dorme tarde. Ele dorme tarde. Mas, assim, ali em Orlando, as pessoas se recolhem cedo, os restaurantes fecham cedo. Então, você fica muito você e a sua família, o que é muito bom também. Porque você ganha muito tempo de qualidade em família. Mas a gente acaba sentindo falta também de conviver mais com as pessoas. Então, o que a gente entende é que a gente tem que liderar esse processo também. A gente também convidar as pessoas, a gente também fazer o movimento para que as coisas aconteçam. Então, é essa liderança que a gente está tendo que ter em todo esse processo de construção, que demanda muita energia, demanda muito da gente. Muito. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, todos os das esferas. E como que você faz essa manutenção? Porque você tem o Café com Fé. Isso. Que é outro propósito seu que eu acho lindo na sua vida. Que é o meu principal propósito, eu digo assim, porque é o que... Vou te falar, o que me fez me adaptar aqui foi ter aberto um café para ouvir mulheres na minha casa. Que é o Café com Mais Fé, que eu... Um projeto... Café com Mais Fé, esse é um projeto que eu lidero há 5 anos, que eu tenho a honra de liderar, porque ele tem um propósito que é... Eu estava totalmente morta para Jesus. Eu sou convertida há 22 anos, mas eu passei um período da minha vida completamente morta na obra. E também eu estava fria. E eu orava e falava, Senhor, Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que meu coração queime para falar do Senhor para as pessoas. Eu quero voltar a ter esse amor, porque eu não tenho mais. Eu falo, mas eu falo por falar. E eu comecei a orar. E aí um dia, eu grávida da minha filha, a minha segunda filha, com 7 meses de gravidez, o Espírito Santo falou comigo. E ele falou, minha filha, quer voltar? Então faça a minha obra. A fé sem obras é morta. E aí eu falei, quer saber, eu vou abrir um café na minha empresa. E aí, conversando com uma amiga, eu conversei com as meninas da agência, eu falei, vamos abrir um café. Abrimos um café isso foi numa quinta. Na terça a gente abriu, porque eu também sou dessas, né? Sim. Deus falou, vamos fazer. Vamos obedecer. Aí, na terça-feira, abrimos um café 7h15 da manhã na nossa empresa, no Brasil. O foco era espalhar o amor dentro das organizações. E aí eu pegava a revista Época, a revista Exame, estudo sobre burnout, estudo sobre ansiedade no mundo corporativo. E eu inseria um versículo ali, eu comecei a criar os estudos. E aí toda terça na empresa, aí começou a ficar enorme. 20, 30 mulheres começaram a ir, antes de trabalhar, começaram a ir dentro e ir para a empresa. E aí na pandemia o projeto virou online, diário, segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã pelo Zoom. E aí hoje continua de segunda a sexta, de 8 às 9 pelo Zoom, eu entro daqui e eu decidi abrir o café aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei, com 1 mês aqui, eu só chorava. Eu cheguei em agosto de 2023. Eu chorava muito. E olha que eu fiz festa de despedida. Eu virei meme, porque eu fiz 300 festas de despedida no Brasil. Muitos rituais pra sair. Então, gente, qual é essa festa, hein, Tati? A 15ª? Festa, fiz ritual pra me despedir. Fiz minha psicóloga, vários rituais de despedida. Mas eu não consegui me despedir. Eu cheguei aqui, eu só chorava e o Leandro mega adaptado. Não desfez a mala. Ela chegou aqui, a mala nunca desfez. E olha com tudo, né? E o Leandro completamente adaptado. Americano. Não, ele estava até me irritando de tão adaptado. Eu falei, ele tá ali pra falar que é verdade. Você me irrita de tão adaptado que você está. Extremamente adaptado. Mas eu só chorava. E aí um dia... eu inserindo a louça na máquina de louça lá da minha casa, que eu me liguei a usar, eu só tava lavando louça, depois eu decidi usar a máquina de lavar louça, que é uma beleza, né? Isso é uma coisa que a gente aprende, né? Depois que aprende, não quer mais lavar na mão. Não quer mais, não é verdade? E aí eu senti Deus falar comigo ali, minha filha, eu te dei tudo. Vai lá fazer minha obra que você vai ficar bem. De novo. E aí eu falei, quer saber? Vamos abrir o café. Aí abri na minha casa... E aí eu recebo toda sexta-feira mulheres na minha casa para o café. Qual é o propósito do café? Impulsionar mulheres através da fé, do amor e das conexões. Então cada vez uma mulher traz uma mensagem, a gente fala de fé, de amor. E realmente, porque lá a palavra de Deus fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então eu entendi que o fato de ter buscado a Deus em primeiro lugar fez toda a diferença na minha adaptação. Porque abrir o café me fez parar de chorar. É porque ele te preencheu, você se preencheu. Exato. Do amor de Deus. Exatamente. E eu ouvia as mulheres chorando e mulheres que estavam aqui há 3, 5 anos. Aí elas perguntavam, nossa, há quanto tempo você está aqui? Eu falei, tô 1 mês, 2 meses. Você está muito adaptada? Eu falei, não tô adaptada. Mas as pessoas me viam com vida. Exato. Porque eu entendi, eu falei, eu tenho que trazer vida para minha vida. E o que traz vida para sua vida é você colocar Jesus na sua vida. Com certeza.
Não é? Aquele vazio que você pensa, eu tenho tudo, mas eu sinto que eu tô infeliz, tenho um vazio. Tá ali, ó. É Jesus. É verdade, exatamente. E aí, enfim, aí esse projeto trouxe vida e eu já tô aí, vai fazer 2 anos com ele. Na verdade, ele abriu em setembro de 2023. Eu cheguei em agosto, setembro, a gente abriu o café. Eu tô devendo a minha fala lá, né? Tá devendo, já convidei, Deus, ó. Senhor Jesus, porque ela precisa contar essa história linda dela, porque ela tem uma história de muita fé. Sua história é incrível, né, Cleo? E inspira outras mulheres. E a gente parte desse princípio. Assim como você, a gente se conectou muito rápido, porque nós temos um propósito muito complementar, assim, nós nos completamos, porque você tem um propósito de impulsionar mulheres, né? De ajudar mulheres que estão em luto migratório e dar esse apoio. Desejo de dar certo, que às vezes tá se fortalecendo para um relacionamento, não vê saída. Porque eu vivi tudo isso, entende? Então eu posso falar de tudo isso. Eu posso não ser boa para falar de administração, mas de coisa emocional eu posso falar. É maravilhosa. Isso que a mulher... E nós somos totalmente emocionais, a gente precisa tanto disso. Esse é o maior suporte que a gente precisa, assim. Primeiramente o espiritual e depois esse emocional, ele é fundamental. Corpo, alma e espírito. Então, assim, eu vejo que eu também tenho esse propósito, assim, com lideranças, mas o meu propósito mesmo é impulsionar vidas. E eu amo criar oportunidades para gerar prosperidade coletiva. Eu também amo isso. E entender que se a gente não tem essa nossa parte espiritual bem resolvida, nada vai dar certo. É verdade. Ela vai durar um caminho, mas ela vai chegar uma hora que ela vai cair, vai estagnar. Tem um teto, né? Tem um teto. E vamos falar, e como é que você concilia toda essa sua carreira com mãe, esposa? Sobra ainda esposa aí, Leandro? Ainda sobra, né, Leandro? Explica pra gente como é que você faz pra como é que eu faço? Gestão do tempo. Isso eu sou bem American. Eu aprendi, eu desenvolvi o prazer de ser uma pessoa planejada e organizada. Eu não era, Cleo. Eu não sou, não vou mentir. Só sou em algumas coisas. Eu não era, mas eu entendi que quando eu comecei a ver que, assim, algumas coisas na minha vida estavam totalmente em desordem, interiormente, e eu deixava assim, eu deixava tudo pra última hora, eu dava uma procrastinada aqui, eu fazia muita coisa de véspera, e eu ficava assim, até de madrugada trabalhando no limite, né? Trabalhando muito no limite, gostava desse, eu era meio viciada nesse desafio. É uma adrenalina mesmo. Exatamente. Só que eu não tinha paz com isso. Então eu comecei a orar. Vou falar sério, assim, fiz um movimento de oração, falei, Deus, eu quero mudar isso na minha vida. E aí eu li um livro que se chama Você, Dona do Seu Tempo. Esse livro é do Christian Barbosa. Eu já quero. Esse livro é maravilhoso, Cleo. E esse livro eu li em 2008, numa Bienal em São Paulo, que eu tava trabalhando para um cliente, eu bati o olho nesse livro da editora Gente. Eu falei, vou ler esse livro. Eu senti que era assim, é esse livro que vai te ajudar. E o Christian Barbosa, ele fala só sobre gestão do tempo, ele é cristão também, enfim. E ele tem um livro chamado A Tríade do Tempo. E eu amei, porque eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Quando eu comecei a ler, ele fala de você fazer agenda no final de semana, de você colocar hora, tempo para suas tarefas. Então eu aprendi, eu desenvolvi esse prazer. Então, minha amiga, já me dá a letra, porque eu preciso desenvolver, porque eu adoro essas coisas de estar sempre no limite. Depois eu falo, meu Deus, eu fiz tudo isso, poderia ter feito isso com mais leveza, com mais eu tenho uma máxima que eu quero estar na véspera de qualquer evento tomando um suco de laranja. Eu brinco assim, quer tomar suquinho de laranja, né, Tati? É suquinho de laranja. Eu só consigo trabalhar assim. Então, eu me planejo meses antes. Mas por quê? Porque eu coloco tarefa, eu me coloco na minha agenda. Muitas mulheres não se colocam. Então, eu acordo cedo pra malhar às 5 horas da manhã. Nossa Senhora, você tá mais evoluída. É porque eu gosto de acordar cedo também. Eu tentei umas 3 vezes, nossa, passei dia com dor de cabeça, não rendi nada. Mas eu acho que também eu acho que vai muito do seu metabolismo também. Sim. O Leandro também, meu marido, não gosta de malhar de manhã, ele gosta de malhar mais no final da tarde. Tudo bem, é como ele funciona. Mas eu sou uma pessoa totalmente do dia. Eu sou uma morning person. É o milagre da manhã, né? Eu sou o milagre da manhã. Aquele livro, eu já li esse livro e ele serve totalmente pra mim, porque eu faço exatamente eu sigo aquele ritual já sem saber do milagre da manhã. Mas você sabe que também o hábito. É o hábito. Você criar o hábito. Porque eu tô lembrando de umas coisas aqui, gente. Quando eu trabalhava, eu acordava às 4. Então, tá vendo? Tomava banho de água gelada. Mas era uma necessidade. Então você precisa criar a sua própria necessidade. Nossa Senhora, olha, agora que você pode dormir até mais tarde, você não pode. Você tem que, né? Pela disciplina, acordar mais cedo. Agora que você pode comer. Mas você pode dar uma descansa, porque você como empresária, você pode tentar descansar em outros momentos, dormir um pouco mais cedo também. Enfim. Não tem, amiga, tem jeito pra tudo. Tem jeito. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas assim, por exemplo, a minha agenda é uma agenda
Total. Então, assim, eu não gosto de lista de agenda. Não funciona. Você precisa fazer uma lista de prioridades. Você não vai cumprir tudo que você precisa do seu mês numa semana ou num dia. E isso, a gente erra muito com isso. Sim. Meu Deus, olha quanta coisa eu tenho que fazer. Não, o que é prioridade aqui? Então, eu aprendi a fazer uma agenda de prioridades. Eu sei o que é prioridade essa semana. Então, eu não trabalho na urgência. Entendi. Urgente só aquilo que acontece de última hora que eu não pude controlar. Mas assim, 20% do meu tempo é na urgência. 70% eu tô trabalhando naquilo que é importante. E eu procuro não adiar, porque se torna urgente. Exato. Vamos lá, 3 pilares de uma mulher para ela ser líder. O que ela precisa ter? Autoconhecimento. Tá aprendendo? Gente, autoconhecimento é o primeiro pilar, com toda certeza. Autoconhecimento, para ser líder dela mesma, ela precisa ter clareza, ter clareza do propósito dela, né? Assim, saber. Mas isso está muito atrelado a você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você tem clareza do seu propósito, você tem clareza dos valores que norteiam as suas decisões. Exato. Você tem que saber o que você quer. Gestão do tempo para você ser líder. Isso aqui, os americanos dão muito valor, né? Dão muito valor, você viu? Tá certo, é. Você viu como o americano dá valor às forças. Tanto que desde das escolas, seu filho estudou aqui, as minhas filhas estudam aqui, eles incentivam muito a criança a se valorizar, a saber quem ela é. Eles fortalecem o tempo todo as forças. Sim. O brasileiro olha muito para a limitação. Isso a gente tem que aprender com eles. A olhar para o que eu tenho de bom. E aí acaba que a balança de nós brasileiros... A gente vive muitas crenças, né? A gente vive muito essas crenças. Então, assim, o que te pesa mais é o que você não é bom. Então, aquilo que é bom, que é o que tem que pesar mais, acaba que o que não é, pesa mais. Lógico que a sua mente vai ficar toda hora buscando aquilo. Exatamente. Então, assim, autoconhecimento fundamental, essa clareza do propósito, gestão do tempo, se colocar na sua própria agenda... É fundamental. E assim, para você ser líder de pessoas, gostar de pessoas, valorizar as pessoas que estão junto com você. Quando você... Uma líder para fora que gerencia equipes, né? Uhum. Mas, por exemplo, a minha liderança é baseada em 3 P's. Propósito, pessoas e processos. A minha liderança na empresa. Então, é o propósito, que é claro. As pessoas que são fundamentais para que aconteça todos os processos. Então, pessoas que executam processos. Por isso que o processo não está na frente das pessoas. Às vezes as pessoas ficam muito focadas no processo. Mas treina seu time, estimule seu time a saber quem ele é, que você vai ver como é que eles vão executar muito bem os processos. Sim. E as pessoas fazem o inverso. Mas aqui não, aqui nos Estados Unidos, pelo menos as empresas que a gente visita, elas são bem focadas. As que a gente visitou, sim. São bem focadas nisso, mas são focadas no processo. Então, assim, gestão do tempo, gente, é fundamental para um líder ter paz, para se colocar na sua agenda. Sim. E, Tati, vamos falar do programa Salto Alto? Vamos. Porque tem um monte de gente procurando no meu Instagram. E vai ter mais um esse ano ainda? Vamos, a gente vai fazer mais um agora em novembro, de 2 a 7 de novembro em Orlando. Ah, então já tem data, já tá Já disponível. tem data, já tem até inscrições, já mulheres já fazendo. Hoje mesmo já assinei um contrato. Tá Feliz por isso, porque assim, vai ser a 4ª imersão que a gente faz e a gente vai melhorando sempre. Um salto nunca é igual ao outro. Meu amor, vocês vão com coragem, viu? Porque não é fácil, não. Eu voltei e tive que ficar uma semana pra me recuperar. Não foi? E pra fazer download também, né? Não, eu posso te falar, tem coisa que ainda não consegui fazer do jeito que eu quero. Porque não adianta você ir lá. Mas também você tem vários... aprender a ferramenta e você não aplicar. Exato. Na hora que eu tô vivendo aquilo, eu falo, mas eu e a Tati, a gente tava falando disso. Cadê minhas anotações? Mas sabe o que é bom? Porque a gente agora, dia 4, vamos ter uma reunião com um grupo que é o seu, pra gente falar sobre isso. Como é que tá essa implementação. Então, o bom do Salto Alto é que do programa Salto Alto de liderança, é que nós somos 6 meses de jornada. A gente teve aquelas reuniões todas que a gente fez preparatórias. Tem o tempo lá em Orlando. A manutenção, né? E essa manutenção que você sempre fala que eu adoro, né? Essa manutenção da identidade. Manutenção de Cristo, da identidade. A manutenção em tudo, a gente precisa. Então, esse pós que a gente faz 3 encontros com o grupo, porque a gente tem o pilar da transformação muito forte dentro do programa. Porque a gente quer que você faça e você realmente tenha uma transformação na sua vida. Senão você está invalidando esse salto. E isso depende de cada um. De cada um. Se você fosse hoje resumir no seu maior salto da sua vida, qual foi? Foi a fé. Foi ter conhecido Jesus na minha vida. Esse foi o grande salto. Porque eu hoje falo de uma forma, falo de liderança, falo com convicção, falo com coragem, com tanta certeza de quem eu sou. Mas eu não era essa pessoa
Há 22 anos eu era uma pessoa completamente diferente do que eu estou falando aqui hoje pra você. Então, eu tinha síndrome da impostora, eu me achava uma fraude, eu não tinha sentimento de valor, meu sentimento era muito forte de desvalor. A minha identidade era firmada no meu papel profissional somente. Então, eu achava que eu era o meu cargo, eu não era empresária. Eu jamais poderia imaginar que eu fosse empreender um dia. Eu estava em grandes empresas, eu rompi cedo profissionalmente, mas era só o que eu tinha, um cargo. Eu não sabia quem eu era. Então, quem me fez saber quem eu sou foi esse encontro. Que esse foi o maior salto que eu dei na minha vida, foi ter tido um encontro com Jesus, assim. Que linda e forte e verdadeira, porque eu acho que só quem tem que ser... Eu acho que eu tô começando a ficar fria. Vou ter que ir lá com a Tati. Eu falo assim, eu vejo as pessoas que vão, que se tremem, que não sei o quê. Eu falo, Deus, eu quero sentir isso. Então, eu não tô no caminho muito certo, não. Tenho que alimentar mais e mais e mais e mais. Porque eu acho que o jejum é muito bom, orações. Sim. Eu acho que quando você tá menos do mundo e mais com Jesus, é onde você sente ele, é onde você dá espaço para ele entrar no seu coração. Sim. Trazer a verdade para você. Exato. E eu acho muito importante, Cléo, a gente tá sempre todo lembrando o lugar da sua gratidão, assim. Eu sempre me lembro de quem eu era. Então, quando a gente começa a crescer profissionalmente, né, essa projeção que a gente tem tido, até o nosso encontro, né, tá aqui, né, em Nova York, tendo essa oportunidade que você tá dando para essas mulheres, para mim também. Isso é um motivo de muita felicidade, muita alegria, mas eu não posso nunca me esquecer de quem eu era. É verdade. Porque isso faz com que você tenha um coração humilde. E Deus fala só, olha pra... Eu tenho um coração muito ensinável, sempre tive. Então assim, Deus fala, filha, às vezes eu tô reclamando, ele fala, de onde eu te tirei? Olha pra trás, olha onde você tá hoje. Exato. Às vezes a gente age com ingratidão, nem percebe. Exato. Então Deus, ele te traz pra esse pé no chão, né? Pra essa realidade. E quando eu olho e começo a agradecer tanta coisa, exato, eu falo, Deus, realmente me perdoa. Porque eu tô reclamando sem motivo nenhum. E é nesse. Mas olha pra você ver como é que você é uma pessoa sensível. Você tá sensível ao Espírito Santo, porque ele tá te falando pra você, né, com relação a isso. Então você é uma mulher sensível, com toda certeza. E eu também, assim, todo elogio que eu recebo, eu sempre gosto de devolver, assim, não porque eu não queira receber elogio, eu sei quem eu sou, mas porque. E eu concordo quando alguém me elogia, mas eu sempre quero dar o lugar de honra para quem me tirou de onde eu estava. Sim. Sabe, eu sei quem eu era, eu sei o que eu sentia em relação a mim. Eu sei qual era o sentimento de desvalor que eu tinha. Então ele me tirou desse lugar e ele me deu voz, ele me deu propósito claro. Sabe assim, ele me deu meu marido, minha família, que era algo que eu tantos anos orando e pedindo e tantas situações que eu vivi na minha vida que eu me permiti, porque eu não sabia quem eu era. Ele preparou. Exato. Você tem merecimento. Com certeza. E eu sou grata demais a isso. Mas assim, eu sempre quero colocar ele no devido lugar dele, assim. Pra que não haja nenhum espaço pra orgulho, vaidade, sabe? Porque isso pega a gente. E a gente tem que estar sensível, a gente precisa estar ligada. Mas você sabe que essa sua forma de falar, Tati, e talvez você não perceba, mas Deus, ele te usa até nessa sua fala. Muitas vezes eu falando com você num áudio, você fala algo e eu falo, nossa, eu esqueci disso. E Deus, ele te usa para trazer essas mensagens, para mostrar para a pessoa que as coisas não são bem daquela forma como a gente está imaginando. Então, isso é se permitir ser usada por ele. E você faz isso muito bem, minha amiga. Ai, que bom. Eu fico feliz. Meu amor, que felicidade. E agora sim, tu tá toda borrada com essa maquiagem. Eu tô toda borrada, gente. Meu amor, obrigada. Muito Amei obrigada. Os nossos saltos. Que Deus continue te preparando para você levar mais e mais vidas para ele. E como é que fala, gente? Preparar essas mulheres realmente para a vida. Porque a gente tem que reconhecer que a gente precisa. Amém. Disso em nossas vidas. Eu preciso, você precisa. E o que a gente faz é muito bacana. É verdade. E o salto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fica por aqui, vou deixar as redes da Tati, seguem ela. E ela tem muito pra dar, tá, gente? Então fica ligadinho e até o próximo salto. Até.